Declaro aberta a 90ª reunião ordinária da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, vereador Joaquim de Assis dos Santos, para proceder à chamada dos vereadores. Antônio Francisco Eleodoro, presente. Antônio Marcos Martins, presente. Aristeu Brolese Filho, presente. Cláudio Aparecido Borba, presente. Danilo Amâncio Alberto Costa, presente. Joaquim de Assis dos Santos, presente. José Wilson Domingues, presente. Leandro Ribeiro Reginato, presente. Suelene Almeida, presente. Senhores vereadores, receberam a ata da reunião anterior com, no mínimo, 8 horas de antecedência, conforme regimento interno? Sim. Em discussão a ata da reunião anterior. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esta ata? Senhores vereadores, estão de acordo com a ata apresentada? Sim. A ata está aprovada. Suspendo os trabalhos para conceder a palavra ao orador inscrito para o pequeno expediente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Boa noite aos vereadores. Boa noite, vereadora. Boa noite aos servidores dessa casa. Boa noite, Lucas, Jonas, sejam sempre bem-vindos. Boa noite a quem está nos assistindo e ouvindo pelas redes sociais. Primeiramente, eu gostaria de fazer um agradecimento aqui à Energisa. A Energisa, a semana passada, repassou um cheque de uma quantia para o Conselho Municipal do Idoso. Como sou a presidente, fui receber esse cheque, tiramos até umas fotos com o pessoal da Energisa, que já não é a primeira nem a segunda vez, já aconteceu isso outras vezes, de eles repassarem para o Conselho uma quantia em dinheiro, em cheque, em dinheiro. Então, meus agradecimentos à Energisa. E, assim, a gente fala que não vai falar de estrada, Até ontem, eu falei para uma pessoa que agora está nos ouvindo e assistindo, que eu não ia falar de estrada. E a gente chega aqui e vê 5 indicações dos colegas vereadores falando de estrada. Mas até assim, aí a gente percebe que agora não é mais a manutenção da estrada que pede e nem a pavimentação, que isso não estava adiantando mais nada, está pedindo o calçamento. Então, isso é muito importante, porque a manutenção e a pavimentação está deixando a desejar. Quem sabe, o calçamento, ao longo tempo, resolve esses problemas. Hoje, fazendo o trajeto que eu sempre faço, de Bueno Brandão a Ponte Segura, eu falei que são poucos dias na semana 2 dias, tem semana que são 3 dias. Se eu fosse ter que trabalhar amanhã, não iria, porque não tem estrada. Então, eu imagino aqueles que dependem da estrada, que moram na zona rural e dependem da estrada, que fazem o trajeto, às vezes, até várias vezes ao dia, imagino por semana e por mês. Olha, realmente está uma vergonha. O que aconteceu hoje? Indo pela Cachoeirinha, em frente à casa do filho do senhor Herculano, eu não me lembro o nome dele agora. O senhor Dito. Olha, ali não tem jeito de passar, gente do céu. A água transbordou, o barro pega por baixo do carro e ia ficar encravado mesmo. Então, eu imagino o senhor Dito ali com a esposa que faz um tratamento em Barreto, que vai algumas vezes, por semana ou por mês. Como é que sai dali? Não conseguimos passar. Aí, quando foi para voltar, tentamos... já tinha passado o dia todo, falei, quem sabe está melhor. Não conseguimos passar pela ponte, que eu estou aqui falando 1000 vezes e repetindo a ponte. A ponte agora não passa mesmo. Agora que não passa mesmo, porque nós ficamos com medo e tivemos que retornar. Qual a opção? Vamos pelos 2 irmãos. Vamos pelos 2 irmãos. A ponte, que é a divisa lá que é Bueno Brandão com Bom Repouso, ou Ponte Segura, senador,
ela foi feita recentemente, né, refeita recentemente. Ela ficou muito alta, então a proteção sumiu. Ali é um perigo danado, gente. É um perigo mesmo que eu desci do carro e fiz a pé no meio da chuva mesmo, porque eu fiquei com medo. Aí chegamos ali naquele cruzamento que vai para Campo Alegre, né, Bueno Brandão, que dá ali no Esmeril, né, e também o que vai para os Dois Irmãos. Falei, vamos para os Dois Irmãos. Quando passou lá aquela subida, que foi até, houve calçamento, ou cascalhamento lá, houve, jogaram brita, né? Passando a escolinha ali, antes de chegar na igreja. Gente, mas aí, o que aconteceu? A máquina passou lá hoje, pelo amor de Deus, eu já pedi várias vezes que se passar a máquina, que coloque uma estrutura de um cascalho, de um pedregulho, de uma bica corrida, porque passar a máquina e deixar do jeito que está, não conseguimos, gente, não conseguimos. Então, agora que a gente fala, mas os envolvidos, né, nessa responsabilidade, eles têm que ir lá para conhecer o que a gente está atravessando. Aí eu peço que amanhã de manhã, ou tira uma horinha aí, 40 minutos, vá ver a estrada, pelo amor de Deus, que está uma pouca vergonha, falando aqui, não passa máquina, gente, não passa máquina. Se passar máquina, joga alguma coisa por cima, né? Não, passa máquina. Vai ver a lama que está. A gente está sem saída, para qualquer lugar que vai, os buracos ainda dá para passar. Mas quando passa a máquina, gente, e a gente tem pedido aqui, estamos em época de chuva, todo dia chovendo. Eu tenho certeza que a máquina passou lá hoje, porque do jeito que está a estrada, eu peço que os envolvidos, responsáveis, vão lá amanhã dar uma olhada. Porque isso não é vida para o pessoal da zona rural. Isso não é vida. Eu chorei mesmo, não sei se era de raiva, de nervo, de ver aquela porcaria que estava naquela estrada. E a gente pedindo, não passa a máquina. O vice-prefeito estava aqui assistindo reunião e eu falei para ele, se passar a máquina e não fizer alguma coisa, vai só piorar. Não, continua passando a máquina. Olha, me desculpe muito, mas são todos irresponsáveis mesmo, que não pensam realmente nas pessoas da zona rural. Só pensam em passar a máquina. Cadê cascalho? Cadê pedregulho? Cadê a massa, a bica corrida? Não, só passam a máquina. Então eu peço amanhã que vocês vão lá ver esse trajeto que eu falei. Vão ali pela Santa Rita, entra, né? Onde termina o asfalto, entra para Santa Rita. Faz ali sentido o seu Jair Veiga, pela igreja ali dos Dois Irmãos. Fazem aí esse trajeto. Se eu estiver mentindo, pode vir segunda-feira aqui me falar o que quiserem, que eu vou ter que ouvir, se for mentira. Mas, pelo amor de Deus, vão lá, que está uma pouca vergonha. Olha, sinceramente, eu não tenho mais o que falar. E todas as pessoas da zona rural, os moradores, os munícipes da zona rural, quando fala de estrada, olha, vocês têm razão. Porque eu sou apenas alguns dias na semana e faço apenas um trajeto. Que eu tenho 3 opções. Se eu fosse amanhã trabalhar, eu não teria nenhuma opção. Não sei como eu iria. Com certeza eu não iria. Então, eu tenho vergonha do que está acontecendo com nossas estradas. E eu falei ontem, dentro da prefeitura, que eu não ia falar de estrada. Mas hoje a minha decepção foi tão grande, que eu parei e fiquei chorando. Não sei se é de raiva ou de nervo, pela pouca vergonha que a gente está atravessando. Nada mais havendo a tratar na primeira parte da reunião, passamos à segunda parte, para apreciação das proposições do dia. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 001/2023. O projeto é de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal e concede revisão geral anual no percentual de 5,93% e 10% de reajuste real aos vencimentos dos servidores públicos do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar 001/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar 001/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar
número 001/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar 001/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar 002/2023. O projeto é de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal e concede revisão no percentual de 5,93 ao pagamento das gratificações instituídas pela Lei Complementar 2182 de 2018, sendo os integrantes da comissão de licitação, pregoeiro e equipe de apoio. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar 002/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei 002/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar 002/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar 002/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 003/2023. O projeto é de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal e concede revisão geral no percentual de 5,93% ao pagamento do Vale Alimentação aos servidores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar 003/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre este projeto de lei complementar 003/2023, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei complementar número 003/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei complementar 003/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 004/2023. O projeto é de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal e concede revisão geral anual no percentual de 5,93% ao subsídio dos vereadores da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar número 004/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar?
Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar 004/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar 004/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar 004/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar 005/2023. O projeto é de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal e concede revisão geral anual no percentual de 5,93% dos subsídios dos diretores equivalentes a secretários municipais de Bueno Brandão. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar 005/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei complementar 005/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar 005/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolese Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar 005/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar 006/2023. O projeto é de iniciativa da mesa diretora da Câmara Municipal e concede revisão geral anual no percentual de 5,93% aos subsídios do prefeito e vice-prefeito de Bueno Brandão. Por se tratar de segundo turno, os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei complementar 006/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Os pais cumprimentam, em nome do senhor presidente, público presente, colaboradores da casa e quem nos acompanha pela transmissão da própria Câmara Municipal. Nós votamos aqui 6 projetos de lei complementar, todos referentes à questão de revisão geral anual e reajuste. O aumento real foi para os servidores da casa, de 10%, e os demais cargos, vereadores, vice-prefeito, prefeito, secretários, no índice do INPC acumulado do ano de 2022. Portanto, agora falta o envio por parte da Prefeitura, da correção, da revisão, e não sabemos nós de uma possibilidade de aumento real para os demais colaboradores da Prefeitura. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, Com a palavra a vereadora Suelene Almeida. fazendo assim uma parte do vereador Antônio Marcos, também eu fui assim, procurada por alguns servidores públicos, né, da prefeitura, perguntando sobre essa revisão, né? Aí até eu conversei com o senhor prefeito, ele disse que ia protocolar a semana passada, que essa semana já, hoje é quinta, né?
Então, com certeza, vai protocolar amanhã. É amanhã. É amanhã que ele disse que vai protocolar, porque essa parte, como diz, né, que a gente sabe, vem lá de baixo mesmo, né? Então, ele disse que será protocolado amanhã aqui nessa Casa de Lei, né, para a gente, né, aprovar o mais rápido possível. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar 006/2023, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar 006/2023. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Sim. Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar 006/2023 foi aprovado em segundo turno por unanimidade. Leitura do veto total, pelo secretário, do veto total ao projeto de lei 091/2022, que dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição em concursos públicos e processo seletivo em âmbito municipal e dá outras providências. A leitura do veto total já foi realizada em reunião anterior. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão em turno único, o veto total ao projeto de lei 091/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este veto? Senhor prefeito, senhor presidente. Com a palavra o vereador Joaquim de Assis dos Santos. Boa noite, nobre presidente, na qual, na sua pessoa, eu cumprimento todo o plenário. Eu cumprimento também os senhores que estão nos assistindo presente aqui no plenário. Aqueles que estão nos assistindo pelas redes sociais, meu boa noite, aos funcionários da casa. Eu só queria lembrar que é legal, é constitucional, todo vereador propor leis, né, indicações, proposições, e queria deixar aqui bem claro que é o nobre vereador Antônio Marcos, que eu não sou contra a nada a da pessoa dele, mas eu, como já tenho um pouco da idade avançada, já estou no grupo dos idosos, a gente já passou por muitas situações difíceis na vida, e trabalhando na saúde e vendo as pessoas, conforme vocês conviveu lá no passado, indo embora, e é o caso nosso também, que um dia nós vamos ter que sair daqui, e muitas pessoas, elas trazem na vida comorbidades. Queria deixar bem claro aqui, eu não sou contra aquelas pessoas que vão fazer o concurso, ter a sua isenção, mas aí eu vejo, por outro lado, quantas pessoas e quantas comorbidades a maioria das pessoas trazem, elas vão serem penalizadas. Às vezes um jovem que tem o direito de fazer o concurso, ele passou, e aquele cidadão que empatou pela idade ou na prova, ele teve um câncer, foi acometido de um câncer, ou ele tem um problema renal, ou ele tem problema no sangue, ele perde, porque aqui foi isentado. Então, perde-se, né, até aquela vontade daquelas pessoas que têm a comorbidade de fazer um concurso público, que é um direito de todos, até do aposentado, é um direito de fazer o concurso público novamente, né? Então, vereador Antônio Marcos, eu queria deixar bem claro, Vossa Excelência, nada contra Vossa Excelência, que faz um trabalho bonito aqui na Câmara, né? Contra essas pessoas que estão pleiteando, né, a isenção, mas nesse momento, aqui, queria deixar até bem claro, eu voto com o veto. Senhor presidente, por gentileza.
Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Obrigado, senhor presidente. Bom, só vou aqui já iniciar com as palavras aqui, combatendo as palavras do vereador Joaquim. Primeiro que, se a gente vai isentar determinado grupo, ou grupos de pessoas, a gente não está penalizando o outro. A gente está usufruindo, dando algum usufruto para determinados grupos. Então, não há penalização. Não há penalidade, no caso. Segundo, que nós não podemos, por dificuldade de um, causar dificuldade para outros. Nós não podemos, por problemas de um, separarmos outros. E aí eu pergunto para o plenário, a quem nos assiste, como vamos reconhecer então o trabalho das pessoas? Eu só não entendo, por exemplo, já aqui tecnicamente falando, na última reunião, salvo engano, ou na penúltima, realmente o Tribunal de Justiça de Minas Gerais considerou que a taxa de concurso público, ela é receita pública. Mas ele somente considerou como receita, ele não falou na decisão que é renúncia, como afirmado no veto do senhor prefeito. Como lá eu deixei muito claro para os nobres edis e quem lá assistia. Uma coisa é ser receita, outra coisa é ser renúncia. São coisas separadas. E para ser considerado receita, tem que vir dentro da lei orçamentária, da lei de diretrizes orçamentárias, nos 3 exercícios anteriores. E não estava contemplado. Então, nós não podemos considerar isso como receita. Aliás, nem na atual peça orçamentária encontra-se a disposição desta receita. Ademais, quanto vai ficar o concurso público? Ninguém sabe. E qual vai ser o valor arrecadado? Ninguém sabe. E se for superior ao da despesa, configura renúncia de receita? É uma boa pergunta, não estou aqui afirmando, mas eu deixo a pergunta para vocês. Ademais, eu estou aqui com uma lei federal que trata de concursos públicos da União do ano de 2018. Eu acho que é o problema no site da Câmara Federal, que eu não consigo abrir a proposta originária. Isentos do pagamento de taxa de inscrição em concursos públicos para provimento de cargo efetivo ou emprego permanente em órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, dos poderes da União. Então, o senhor Leandro consegue acompanhar a leitura aqui. Aqueles que pertençam à família inscrita no cadastro único do governo federal com renda familiar mensal per capita inferior ou igual a meio salário mínimo nacional. Esse é o inciso 1. E o inciso 2, os candidatos doadores de medula óssea, que aí o inciso 1 não está contemplado na minha proposta, mas os doadores sim. E sabe de onde nasceu esse projeto de lei aqui? É lei agora, é lei federal, para concurso da União. Sabe de onde nasceu? Nasceu do Poder Legislativo. Foi dentro da Câmara dos Deputados que foi feita a lei. Como pode? Aqui em Bueno Brandão não é possível, mas na Câmara Federal é. Sendo que a lei de responsabilidade fiscal cabe para todos. Câmara Federal, Senado Federal, Assembleias Legislativas, Câmaras Municipais. Eu gostaria que alguém me explicasse. Por que só Bueno Brandão é renúncia de receita? Já expliquei. Não existe a receita em si neste caso, porque não existe a previsão orçamentária nos últimos 3 anos e nem nesta peça orçamentária vigente. Então, aquelas pessoas que estão aqui, que ganham mais que meio salário mínimo nacional per capitamente, são sentidas prejudicadas? Eu faço a pergunta ao contrário. E as pessoas, então, que fazem doação, não têm comorbidades, elas não vão se sentir prejudicadas também? Ora, os idosos, por exemplo, as pessoas com deficiência, eu vou aqui corroborar a minha fala anteriormente,
eles já têm, as pessoas, elas já têm vários benefícios em outras legislações. Ou seja, eu, graças a Deus, e nós aqui, que dispomos de uma certa qualidade de saúde, tem que se sentir prejudicado por as pessoas que detêm certas dificuldades na sua saúde terem benefícios? É isso? É esse o parâmetro que nós queremos? Que nós vamos usar? Não é o parâmetro técnico? Não é a leitura de legislação pertinente igual? Não é a lei de responsabilidade fiscal que nós temos que aqui deitar e estudar? Em momento algum, o veto elogiou as pessoas que fazem doação de medula, de sangue, de tecido, de leite materno. O veto só trouxe falando das pessoas com comorbidades, tentando influenciar. O projeto, em momento algum, ele falou de pessoas com comorbidade. O projeto fala das pessoas que são doadoras, das pessoas que deixam os seus afazeres para fazer o bem a um terceiro, sem olhar a quem. Mas isso não foi reconhecido. Ilegalidade não há, pois outros locais fizeram. Renúncia de receita não é, porque não há previsão orçamentária, como já aqui mencionei. E também nós estamos deixando realmente aqueles que estão sendo tratados dentro do projeto de lei de lado. Como pode? Eu, sinceramente falando, não consigo compreender, a não ser por politicagem. Infelizmente. Mas tudo bem. Eu até concordo que o prefeito está precisando de bastante receita mesmo. Porque o que a nossa população está tendo de dor de cabeça, ele precisa de muita receita. E deve ser alguns reais de concurso público, ao ver dele, né? Que vai fazer a diferença. Eu, sinceramente, falando para vocês, até já reconheço o resultado. Talvez eu possa me surpreender, tomara que me surpreenda. Mas eu deixo muito claro a todos, independente, eu faço o meu trabalho, eu faço a minha parte, eu faço os meus estudos, e eu quero reconhecer aqueles que fazem o bem ao próximo. Inclusive fui questionado sobre, por exemplo, as pessoas em mesas eleitorais. Ah, mas as pessoas têm 2 dias sem trabalhar depois. Mas nós não estamos falando de empresa privada ou de empresa pública. Nós estamos falando de concurso público, de isenção de taxa municipal. Se ele for fazer o concurso do Estado, aí vai ver se tem uma lei do Estado. E quantos concursos públicos municipais essa pessoa vai fazer? 1? Talvez nenhum, talvez 2, talvez 3, pela vida toda dela. Eu não me sinto prejudicado por pagar a taxa, porque eu não me enquadro em nenhum desses doadores. Mas não por questão de comorbidade, como alega o veto do senhor prefeito, porque eu tenho fobia de agulha. Eu tenho fobia, reconheço, tenho vergonha disso, mas reconheço. O meu medo é maior que a minha força. E não me sinto envergonhado de isentar algumas pessoas que se prestam a ajudar o próximo. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Sobre o veto desse projeto de lei aqui, sobre a isenção, da inscrição da taxa, podia usar o cadastro único, porque o cadastro único ele é federal. E no cadastro único tem lá a composição familiar, que sai todos os membros da família com suas deficiências. E esse cadastro, ele já é usado, para não cobrar taxa de concursos,
faculdades têm uma porcentagem. Então, podia usar só o cadastro único, porque no cadastro único ele é declaratório. Então, a pessoa ali está declarando a sua renda, né, a sua renda per capita. Então, ela vai ser perfil, né, para ser isenta de pagar qualquer taxa, diz que ela seja da pobreza ou extrema pobreza, né? Tanto que pode-se, quando, né, faz o cadastro único lá, tirar uma folha resumo. Então, nessa folha resumo já diz tudo, né, resumido da família. Então, podia usar a folha, como é usada, né, continuar usando para isentar essas taxas, né? Então, o cadastro único é a melhor saída, porque ali está tudo de todas as pessoas, né? Problemas de saúde, deficiências, pode-se usar só o cadastro único. Não havendo mais quem queira falar sobre o veto total ao projeto de lei 091/2022, está encerrada a discussão. Em votação em turno único, o veto total ao projeto de lei 091/2022. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eliodoro. Sim. Antônio Marcos Martins. Não ao veto. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Sim. Joaquim de Assis dos Santos. Sim. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Não. Suelene Almeida. Sim. O veto total ao projeto de lei 091/2022 foi aprovado em turno único por 6 votos favoráveis e 2 votos contrários. Leitura pelo secretário do projeto de lei 095/2022. O projeto de lei é de autoria do vereador Antônio Marcos Martins e tem como objetivo renomear a estrada que liga os municípios de Bueno Brandão a Socorro, São Paulo. A leitura deste projeto já foi realizada em reunião anterior. Os senhores dispensam a leitura? Senhor presidente, por gentileza. Sim. Peço apenas que leia o e-mail que se encontra anexo, se possível. Somente o e-mail, por gentileza. Obrigado, senhor presidente. Homenagem com denominação de via pública, de Alexandre. Alexandre Asbar, hotmail.com. Para Marcos Martins, @buenobrandão.câmara.mg.gov.br. Boa tarde, Antônio Marcos Martins. Preliminarmente agradeço pelas palavras carinhosas e reconhecimento da administração do meu pai. Ele fez muito por este município, tanto como empresário e político. Acompanhei de perto sua luta para tornar a cidade de Bueno Brandão respeitada e conhecida no cenário estadual e nacional, buscando sempre o melhor aos munícipes, saúde, educação, turismo, emprego e infraestrutura. Nessa seara, ele trabalhou de forma incansável para tornar realidade o asfalto de Bueno Brandão a Socorro, onde ele acreditava que seria a porta de entrada para o turismo de Bueno Brandão. Fato este consumado. Desta forma, a família se manifesta a favor de, se possível, homenagear, colocando sua denominação na estrada que liga Bueno Brandão à cidade de Socorro, pois ele atuou incansavelmente e diretamente para a sua conclusão. Ele sempre nos dizia que o sonho do meu avô, Ademar, era ver o asfalto e meu pai o realizou para todos. Atenciosamente, Alexandre Asbar e família. Em discussão em primeiro turno, o projeto de lei 095/2022. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Sim. Com a palavra o vereador Joaquim de Assis dos Santos.
Boa noite novamente, senhor presidente, o qual eu cumprimento os nobres colegas, aos senhores que estão nos assistindo pelas redes sociais, senhores que estão nos assistindo presente, aos funcionários da casa. Meu boa noite. Mais uma vez, eu queria reiterar minhas falas do projeto anterior ao vereador Antônio Marcos, que mais uma vez colocou aqui para votação esse projeto da renomeação. Só lembrando que em 17 de dezembro de 38, o Bueno Brandão se emancipou político e administrativamente. O Bueno Brandão se chamava Campo Místico. E o primeiro prefeito que foi nomeado, Dr. Uriel Rezende Alvino, né? Depois mais 3 prefeitos foram nomeados, e a partir de até 47 foram nomeados. E o primeiro prefeito, né, eleito foi o Domingos de Franco, que tem a rua que atravessa a Câmara, em frente à Câmara Municipal. Nós temos lá o Dr. Roberto Iemini, e lá na rua, lá no fundo, que começa lá na Praça Coronel Bueno. Nós temos a rua Washington Correia Salles, a rua... Tem aqui a denominação da estrada que o vereador Antônio Marcos nomeou como o Dr. Elcio, uma pessoa maravilhosa. Eu trabalhei, votei nele. Naquele tempo era 4 candidatos. Você podia, tinha Arena 1 e Arena 2, PSD 1 e 2. Então você podia votar, escolher entre os 4, você escolhia um. E lá naquela época eu votei pela primeira vez no Dr. Elcio. Também a rua do Hospital Vereador Danilo, bem lembrado. Então várias ruas aqui foram denominadas com nome de prefeito. E na minha visão, como cidadão bueno-brandense, todos os prefeitos que passaram deixaram um legado. Nenhum prefeito entra para brincar ou para fazer bagunça, ele entra para ajudar, para trabalhar, mesmo sem recursos, às vezes, como eu já presenciei. Uma prefeitura com muito pouco dinheiro para governar. E, às vezes, os prefeitos eles são incompreendidos. Às vezes, causam muitos transtornos nos maquinários da prefeitura, nos equipamentos, principalmente quando se fala de estrada, cuidar de estrada. Você com pouco dinheiro, você não cuida, não tem jeito. Então, o que eu queria lembrar aqui é o seguinte. Todos eles fizeram o seu nome. Todos eles deram a sua contribuição. Passaram, nós temos muitos aí que estão aí na labuta da vida, do dia a dia. São pessoas dignas, né? E também queria homenagear aqueles que foram. E aqui na justificativa, lendo o projeto aqui na semana passada, no dia 13, o nobre vereador até citou aqui na justificativa que foi oferecida o nome da futura rodovia que vai sair, que o governador Zema vai autorizar a construção de Bueno Brandão até a divisa do senador Amaral, o nome naquela estrada. Mas aqui também está escrito aqui que a família queria ali. Eu queria só lembrar que o prefeito Jair Lasbar fez um excelente trabalho. Concordo plenamente com o Alexandre, que disse, naquelas poucas palavras aqui, que foi o pai dele. Mas, essa estrada aqui, eu tenho um amigo chamado Rony Borges. Ele falou para mim, podemos confirmar depois, estava muito feliz que a estrada se chamaria Jesus Batista Nogueira. Passou o tempo. Dr. Jair, ele fez andar um projeto que estava lá na Câmara em Belo Horizonte para fazer um plebiscito, para mudar o nome de Bueno Brandão para Campo Místico. Não logrou êxito. Aí colocou o nome
o próprio Dr. Jair Asbar colocou o nome na estrada que liga Bueno Brandão até a Divisa de Socorro, Campo Místico. Eu tenho certeza que o Dr. Jair, se estivesse vivo ainda, ele não gostaria que mexesse com o nome Campo Místico, o qual ele gostava. Né? E nós temos aqui muitos familiares. O meu pai morava em Campo Místico. Né? Nós lembramos aqui que o hotel do Dr. Jair Asbar chamava Edelweiss Hotel. Edelweiss Hotel. E ele trocou o nome do hotel. Tirou Edelweiss e pôs Campo Místico. Então, todo mundo, nós temos aqui o clube aqui em cima, que é um clube de momento de lazer, da família do João Coisô, né? E ainda se lembra um pouco do Campo Místico, mas as Antas, né? Que antigamente chamava-se Rio das Antas. Nós tivemos 4 nomes até chegar a Campo Místico, é a emancipação política, por uma solicitação do governador, que gostava muito do Júlio Bueno Brandão. Ele foi senador, ele foi governador de Minas, no tempo que a capital era no Rio de Janeiro. E ele nomeou a cidade de Bueno Brandão para fazer uma homenagem ao Júlio Bueno Brandão, que era nosso vizinho. E nesse meio tempo, a história pode ser consultada aí nos meios, tanto da Secretaria de Turismo, quanto até no Google. É só dar um Google que você vai achar muita história de Bueno Brandão lá, por que chama Bueno Brandão. Então, são essas minhas palavras, que o Dr. Jair gostava muito do nome Campo Místico, e eu queria até fazer aqui um lançamento. Como o nobre vereador nomeou aqui, fez uma menção a colocar o nome do Dr. Jair na estrada de Bueno Brandão, que liga Bueno Brandão a Senador Amaral, que não tem nomeada. Bom Repouso. Bom Repouso. Não é Bom Repouso, Senador Amaral, vereador. Aqui, né? Mas aqui está Bom Repouso, mas é a rodovia que vai sair primeiro agora, é Bueno Brandão para Senador Amaral. Também que, Sim, que não que tem também nome ainda, né? Que chega em cima da divisa de Bom Repouso. Bem lembrado, vereador. E poderia aqui ficar uma solicitação aqui ao nobre vereador, que renomeie nessa estrada. Para não tirar Campo Místico, que é o nome que todo mundo gostava de Bueno Brandão. Entendeu? E vamos aqui para a votação. Era o que eu tinha para dizer, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Para completar, né? Porque muita da minha fala tem a ver com o vereador Joaquim, que falou, né? Estou aqui em mãos, né? A lei municipal, né? 1917, de 21/12/2012, né? Que dá a denominação à estrada municipal que liga o Bueno Brandão à divisa do estado de São Paulo, né? Então, no artigo 1º, fica denominada a estrada municipal Campo Místico, a estrada que liga o Bueno Brandão à divisa do estado de São Paulo, né? Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogada a disposição em contrário, Prefeitura Municipal de Bueno Brandão, 21 de dezembro de 2012. Jair Asbar, prefeito municipal, certo? Então, eu respeitando, né, o próprio prefeito, né, que deu, né, a denominação, o nome dele a a estrada Campo Místico lá, que liga Bueno Brandão ao estado de São Paulo, respeitando o que ele fez, o trabalho que ele fez, então é mais que justo que continue o que ele fez. Porque se ele fez tudo isso, né, deu esse nome, né, tanto que também tenho aqui em mãos sobre o plebiscito, né, da época também, que foi da época da gestão dele, né, que ele queria que mudasse o nome, né, então ele fez tudo para Campo Místico, né. E assim, não está deixando de fazer homenagem dele, como diz o próprio vereador Joaquim, nessa rodovia que vai sair, né, de Bueno Brandão a Senador Amaral, de Bueno Brandão a Bom Repouso, né, foi oferecido, né, o nome dele, né. Então, ele está sendo homenageado, ele está sendo lembrado por todo o trabalho que ele fez para Bueno Brandão, mas era o sonho dele, né, Campo Místico. Né, Campo Místico, né? Então, respeitando tudo isso que ele fez, né? Fui vereadora também em um mandato dele. Até estava lendo a bibliografia, até comentei com
vereador Joaquim na época, que lá ainda esqueceram de colocar uma coisa lá na bibliografia dele que ele fez, na gestão dele, qual eu fui vereadora, lá no os Piqueira de Cima. Os Piqueira de Cima. Toda a iluminação que tem lá naquela zona rural, naquela estrada, né, foi aos esforços, né, do Dr. Jair Asbar, né, que ele que levou a iluminação para lá, ele que se esforçou, né. Então, ele sim foi realmente um grande prefeito, né, e agora voltando ao vereador Antônio Marcos, com todo respeito, que sempre foi contra a mudança de nomes de ruas, rodovias, né? Me lembro que, acho que o último que teve aqui foi do vereador Danilo, uma mudança, né, de nome. Isso, passou, que foi aprovado pela maioria, né? Mas o vereador foi contra, né? E eu lembro na época que ele disse que era contra mudanças de nome, que, como diz, deixa do jeito que está, o que está feito, né? Então, até não entendi quando ele trouxe para cá, né? Eu quero dizer que eu sou contra, em respeito à memória do Dr. Jair Asbar, que eu tenho certeza que pode ser feita a homenagem para ele nessas rodovias, né? Tem outras ou mais, né? Mas deixar como está agora. Então, eu sou contra esse. Vossa Excelência me permite uma parte, vereadora? Sim, eu só queria lembrar, nas palavras da vereadora Selene, primeiro eu agradeço aqui pela parte, só lembrando que muitos prefeitos ainda não têm nome nem de rua nem de estrada. E o nome do Dr. Jair Asbar tem que ser lembrado. Sim. Nós não somos contra Jamais. nomear o nome dele, ou Jamais. rua ou estrada. Só lembrando aqui, reforçando o pedido aqui, para que o projeto volte, se não passar. Mas vamos à votação, é o plenário que vai decidir. Sim. Né? E o primeiro prefeito de Bueno Brandão, né, que era mesmo de Bueno Brandão, Sebastião Góes Paraíso, não tem o nome dele aqui em Bueno Brandão. Pode procurar, numa rua, numa estrada. Família Góes Paraíso, que todos nós conhecemos. Né? Nós temos aí bastante gente ainda, quase que da nossa idade, um pouco mais velho, né? E nós estamos passando o nome do Jair, porque ele foi o primeiro prefeito que ele saiu da linha, fazendo 2 mandatos pela primeira vez na história. Fez história. E trabalhou bem. Né? Então, a gente não é contra, né? A memória dele tem que ser lembrada, não é contra o Dr. Jair Asbar, principalmente não somos contra a família dele, que são pessoas maravilhosas, 2 advogados, uma filha que mora em Londrina, a doutora Leninha, pessoa, não tem nem o que falar dela, da família, do pai dela, do seu Edu, dos seus irmãos, né? Então, era só isso, a parte, vereadora. Muito obrigado. Para finalizar, senhor presidente, foi o que o vereador Joaquim disse. Eu, como todos, né, tenho certeza, não somos contra nenhuma homenagem ao Dr. Jair, pelo contrário, é merecedora, né? E eu, em respeito a ele, como diz, fui vereadora com ele 4 anos, né? E ele tinha realmente muito gosto em tudo campo místico, né? Eu tenho aqui também em mãos assim, a realização do plebiscito foi solicitada pelo prefeito de Bueno Brandão, Jair Asbar, PPS, né? Após ter protocolado 2 pedidos no TRE-MG, em 1º de fevereiro e em 19 de março de 2007, né? E aprovou em 2 turnos a realização da consulta plebiscitária nessa cidade. Né? Então, com respeito a ele, eu não sou a favor da mudança do nome, não sou. Né? Vamos homenagear ele como deve ser homenageado, mas não tirando o nome que ele deu, né? Que ele deu. Muito obrigada, senhor Antes de presidente. Vossa Excelência encerrar, só uma lembrança de 2 deputados que trabalharam nessa tirada do projeto da gaveta, para vir para Bueno Brandão. Vossa Excelência me permite? Sim, Edmar Moreira, sim, pai, e Leonardo Moreira, filho. Eles que indicaram ao prefeito na época, Dr. Jair Asbar, e Edmar Moreira e Leonardo Moreira foram os meus deputados, junto com seu irmão, vereador Selene, João do Henrique, sim. entendeu? Trouxeram eles para Bueno Brandão. E
Mas ele não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí depois eles gostaram do trabalho do Dr. Jair, acabaram ajudando, e onde foi realizado o plebiscito. Sim. Foram os 2 deputados que trouxeram. Então, né, o doutor Jair Asbar foi no primeiro mandato de 2004 a 2008, né? E foi quando eu estive com ele. Né? Então, tanto que, na época, esse pedido de plebiscito, né, passou pela Câmara. Na época, nós votamos a favorável, né? Não foi um sucesso, né? Mas nós aprovamos na Câmara na época, né? Então, com tudo isso, a respeito a ele, né? Que eu trabalhei diretamente com ele, né? Tanto como funcionária como vereadora, né? Então, em memória dele, que tanto ele falava em Campo Místico, tanto respeito, né? Fica do jeito que está, sem mudança. Com a palavra, o vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, Boa noite, senhores vereadores, vereadora Suelene. Boa noite. Boa noite, servidores da casa, público que nos assiste, Pedro, Jonas, José e todos que nos acompanham pelas redes sociais. Muito boa noite. Eu só vou mencionar alguns pontos dessa estrada, Campo Místico, que está sendo discutida. Nós assistimos na primeira década desse milênio, um êxito econômico no mundo todo. O Brasil fez parte dessa ascensão econômica. Nesse período, tivemos uma coincidência entre um governo federal e um governo estadual, de grandes nomes em reeleição, onde, em nenhum momento da história anteriormente, teve um carinho, um cuidado tão grande com os municípios, que resultou em muitas obras na região. Essa estrada de Bueno, na divisa com São Paulo, esse sonho dessa pavimentação é antigo. Muita gente, né, sofreu nessa estrada, né, com barro, com atoleiros e tudo mais. E veio a pavimentação numa época em que foi realizada inúmeras outras pavimentações das cidades vizinhas e em outras cidades do nosso estado, do nosso Brasil. Aqui, mais próximo da gente, Bom Repouso, Senador Amaral, Munhoz, Toledo, todas as cidades conseguiram trechos de pavimentação na mesma época. Então foi a época que foi muito oportuna, um êxito econômico muito grande. E essas cidades também conseguiram muitas obras, prefeituras novas, postos de saúde, asfaltamentos, casas populares, que nós não conseguimos aqui na mesma época. Essa estrada teve a oportunidade, a digníssima vereadora Suelene vai poder me confirmar, de ser realizada pelo Exército. Teve uma viagem para Brasília, onde foi levada toda a documentação, e o Exército aceitou a proposta de fazer essa estrada. Só que o Exército a cláusula primeira para começar essa obra, o dinheiro orçado, 100% tinha que estar na conta, o que não foi feito. Então, teria que ter uma complementação desse valor que o deputado, que o digníssimo vereador Joaquim citou, para complementar a verba, para ter o valor total e começar a obra. O Exército começa e termina num tempo recorde, aí, com excelente qualidade, porque não visa lucro, e eles têm um nome a zelar. Tem que manter uma equipe ativa, trabalhando. E foi feito em etapas. Né? Ao invés de começar próximo a Bueno, começou na divisa, algo que foi questionado e até hoje não teve resposta. Temos um trecho intermediário de excelente qualidade, vizinhado por 2 trechos que deixa a desejar. Esse último trecho foi postergado inúmeras vezes as etapas e foi feito a passos lentos. Ou seja, terminou no final da administração de 2012 na correria. Uma drenagem de péssima qualidade. A faixa central foi pintada no rodinho. A administração de 2013 teve que refazer vários pontos de drenagem, porque estava ficando intransitável a estrada um ano depois. Inclusive, na época, teve denúncia de vereador, onde maquinário da prefeitura ajudava a empresa a fazer essa composição, porque tinha garantia, mas a empresa não tinha condições de fazer sozinho, ia resultar, né, no bloqueio do trânsito nessa estrada. Então, com certeza, essa estrada é um sonho realizado, mas que não foi realizado como um sonho. Poderia ser feito bem melhor. E todos nós temos a oportunidade de sair daqui, trafegar um trecho até ali onde era Pousado Sossego e constatar a realidade da qualidade do asfalto. Depois, mais um trecho até próximo ao Machado, na entrada lá
das freiras lá, né, da... Isso, a irmã Elisa. E o último trecho foi o primeiro construído, até a divisa, né, que a gente vê que tá realmente, né, são diferentes. Muito diferentes. Então, a gente fica satisfeito de ter sido feito essa obra dessa maneira, mas que poderia ser feito pelo Exército, numa etapa muito melhor, um tempo muito antes, com uma qualidade única de ponta a ponta e com, no mínimo, 30% de recuo de custo, porque o Exército não visa lucro. Então, esses são pontos característicos. Não estou falando bem nem mal, estou citando pontos da realidade da construção dessa estrada. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Antônio Marcos Martins. Eu fico impressionado até, mas vamos lá. Salvo engano, o primeiro trecho ele foi feito em 2008, se não me engano, 2009, não me lembro. Sei que ela foi terminada em 2012, essa rodovia, né? Eu acho que se perguntar para o povo do Cafundó, Malacacheta, está aqui o nosso nobre colega que representa, Cafundó também ele representa, Machado, Guaturas, Cachoeiro dos Férias, que usa diretamente ali, Ponte Alta, se eles estão satisfeitos com o asfaltamento dessa estrada. Eu uso semanalmente, não vou com muita frequência, e eu estou muito satisfeito, graças a Deus. Como eu coloquei na biografia, inclusive a vereadora Suelene lembrou a questão dos piquiras, e eu esqueci a Câmara Municipal, realização na gestão do Jair Asbar, onde nós estamos aqui hoje, tentando justificar um injustificável, foi a realização dele com a sua nobre equipe. O trabalho no bairro dos Fidêncios também, a urbanização, a semi-urbanização que foi feita lá. Boa Vista dos Barbosas, uma pequena urbanização. Ponte Nova. Eu me lembro, eu não era muito apego às coisas públicas, saí da Paramount Sião e até da casa do padre, calçamento, para baixo era terra. Vocês lembram? Talvez eles vão começar a puxar na memória. Ele calçou até um pouco para baixo, terminar as casas. Uma saída para Munhoz, perto das oficinas e das lojas agropecuárias ali, o resto era terra. Aquele Jardim Santa Maria era tudo terra. Foi tudo calçado na gestão dele, com a nobre equipe dele. Brigagão, eu fiz parte do trabalho do Brigagão, não como calçamento, mas ele chegou, colocou na minha mesa e falou assim, vire-se, você vai lá e vai fazer todo o levantamento de quem está lá nas casas do Brigagão hoje, que vai dar escritura para todo mundo. Vire-se, você tem tantos dias para fazer. Ele era assim, ele chegava e falava, vire-se. Ele não... Bela Vista, Jardim Bela Vista. Então, nós devemos muito ao prefeito Jair Asbar. Eu sempre falo, se o Bueno Brandão hoje, e vou morrer falando isso, se o Bueno Brandão consegue navegar em águas mais calmas, foi porque o Jair Asbar foi um divisor de águas para o Bueno Brandão. Lembro-me muito pouco, mas eu lembro, como falei, não era muito afeito às coisas públicas. O pessoal falava, no início deste século, o Bueno Brandão não tinha crédito para comprar uma caixa de fósforo. E lembro uma história que contaram quando ele foi eleito, em 1º de janeiro de 2005, ele assumiu junto com o Carlinhos Nunes, o finado Carlinhos Nunes, o Carlinhos chegou na prefeitura, só tinha uma Fiorino branca velha lá que funcionava de ambulância. Diz que o Carlinhos falou para ele assim, onde que a gente foi se meter? Ele falou, o que nós vamos fazer? Ele falou para o Carlinhos, trabalhe, vamos trabalhar. Me lembro, um pedaço de máquina jogado lá no Fidêncio, um resto de a moto niveladora. O que ele fez com o município, Barretos, Casa de Barretos, Hotel de Barretos, convênio, Casa de Pouso Alegre, a Casa de Apoio de Pouso Alegre, outros convênios com municípios no tratamento de saúde, equipou a prefeitura toda. Eu não me lembro de estradas vicinais, estradas rurais, tão bem cuidadas, principalmente no primeiro mandato do Jair Asbar, sendo que ele começou do nada.
Ele e a equipe dele começaram do nada. E aí, a vereadora Suelene falou que não entendeu por que eu coloquei a proposta. Basta ler a justificativa, na justificativa eu explico. Porque a minha proposta de início, como já foi falado, era nomeando para Bom Repouso o senador Amaral. E se o Jair Asbar não quisesse que mudasse de nome, ele tinha falado para a família em algum momento da vida dele. Por isso que a família se manifestou. Ademais, Campo Místico não é nome de pessoa. Campo Místico é simplesmente referência a alguma coisa, mas não referência à pessoa. O que eu já trabalhei aqui atrás falando para manter uma coerência, e a minha tentativa inicial foi para a coerência, e eu só aceitei fazer o projeto de lei porque a família pediu. E aí, vocês acham que não captaram a mensagem, por isso que eu coloquei o e-mail anexo, para justificar o que eu já falo neste plenário, em outras oportunidades de assuntos referentes. A família pediu. Se a família não tivesse pedido, tinha colocado para o trecho, para Bom Repouso, senador Amaral. Como o e-mail de encaminhamento e de resposta, os e-mails estão aí, anexos. Se vocês não percebem, o meu trabalho é totalmente transparente. O que eu falo aqui, eu sustento. A família pediu. E quando uma família pede, sinal que ele não era contrário, senão ele tinha se manifestado. Campo Místico é um nome lindo, realmente. Adoro. Votei a favor de Campo Místico lá em 2007. Votei a favor. E se Deus quiser, num momento ou outro, eu vou votar de novo. Para mudança de nome. Com todo respeito a Júlio Bueno Brandão. Com todo respeito. Tanto respeito a Júlio Bueno Brandão, porque solicitei a retirada daquela estátua vergonhosa que estava lá envergonhando a figura do senhor Júlio Bueno Brandão. Ora, se nós gostamos do nome Campo Místico, por que não colocamos então Campo Místico na estrada para Bom Repouso, senador Amaral? Não tem nome? Ué, nada impede. A decisão é dos nobres, pares. Mas tentar desviar, justificar algo que não tem relação ao projeto de lei, e aí nós estamos, infelizmente, indo para o mesmo caminho da questão do veto anterior agora. Vocês me perdoem aqui a honestidade, mas eu não estou querendo ferir ninguém, por gentileza, me compreendam. Mas não, o Campo Místico, nesse caso, e eu anexei a lei de 2012, porque pelo regimento interno é obrigado a anexar. Quando a gente revoga ou altera, a gente é obrigado, pelo regimento, a colacionar o diploma vigente. Por isso que eu anexei. Para cumprir também com o regimento interno desta casa. A decisão é do plenário. Mas, para nós lembrarmos de Jair Asbar, como vocês já o elogiaram aqui, a gente precisa nomear. O nome Campo Místico não vai ser referência para o nome Jair Asbar. Ninguém vai lembrar da estrada Campo Místico como prefeito Jair Asbar. Vocês sabem disso. Vossas excelências sabem disso. Espero ter deixado muito claras as questões. E volto a repetir e vamos encerrar da mesma forma. O prefeito Jair Asbar foi um divisor de águas na nossa história. E afirmo aqui com veemência, nenhum outro prefeito em Bueno Brandão, com todo o respeito aos que já passaram, num passado recente que eu conheço, fez o que o prefeito Jair Asbar fez. Pegou o município do nada e entregou num progresso absurdo, perto do que era. Se hoje nós podemos pensar num futuro melhor para os nossos filhos, nossos netos, nossos colegas, nossos amigos, é porque muito o prefeito Jair Asbar
junto com sua nobre equipe, fez isso possível. Nós éramos chacota. Bueno Brandão era a chacota no início deste século. Em qualquer esquina falava-se: Munhoz está crescendo, Bom Repouso está crescendo, Inconfidentes crescendo, e Bueno Brandão ficando para trás. E eu abro e fecho aspas nessas palavras, qualquer esquina falava. O prefeito Geasbar fez diferente. E eu vou aqui falar, eu não conversava com ele. Ele faleceu sem eu conversar com ele. A última palavra que eu tive com ele foi na eleição de 2016, quando ele perdeu para o senhor prefeito Silvio Félix. Eu fui lá e o cumprimentei. E só. Obrigado a todos. Alguém mais? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei 095/2022, está encerrada a discussão. Em votação em primeiro turno, o projeto de lei 095/2022. Como votam os vereadores? Antônio Francisco Eleodoro. Não. Antônio Marcos Martins. Com certeza sim. Aristeu Brolesi Filho. Sim. Danilo Amâncio Alberto Costa. Não. Joaquim de Assis dos Santos. Não. José Wilson Domingues. Sim. Leandro Ribeiro Reginato. Não. Suelene Almeida. Não. O projeto de lei 095/2022 foi rejeitado em primeiro turno por 5 votos contrários e 3 votos favoráveis. Leitura pelo secretário da indicação 09 de 2023, do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Indicação número 009/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que esta subscreve nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto ao departamento competente, a possibilidade de se proceder calçamento em parceria com os moradores do morro nas proximidades da propriedade do Tinho, do dito Nico, no bairro Lagoa, neste município. Justificativa. Tal indicação é solicitação dos moradores e tem o objetivo de proporcionar melhores condições de trafegabilidade e evitar transtornos em períodos chuvosos. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 25 dias do mês de janeiro de 2023. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a indicação 009/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação 010/2023, do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Indicação número 010/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto ao departamento competente, a possibilidade de se proceder ao calçamento, em parceria com os moradores do morro do bairro Boa Vista, nas proximidades da propriedade do senhor Gerson e Sidmar, sentido ao bairro Lagoa, neste município. Justificativa. Tal indicação é solicitação dos moradores e tem o objetivo de proporcionar melhores condições de trafegabilidade e evitar transtornos em períodos chuvosos. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 25 dias do mês de janeiro de 2023. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, a indicação 010/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação 011/2023, do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Indicação número 011/2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie,
junto ao departamento competente, a possibilidade de se providenciar o calçamento de trecho, onde não foi realizado o calçamento, no Morro da Máquina de Café, do bairro Boa Vista do Barbosa, nesse município. Justificativa. Tal solicitação visa proporcionar melhores condições de trafegabilidade. Plenário vereador Jorge de Paula. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 25 dias do mês de janeiro de 2023. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a indicação 011-2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação 012-2023, do vereador Leandro Ribeiro Reginato. Indicação número 012-2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie junto ao departamento competente a possibilidade de se proceder calçamento em parceria com os moradores do morro, depois da ponte, nas proximidades da residência do senhor Gilberto Vilar e da senhora Luciana Furquim, no bairro Vargem Grande, nesse município. Justificativa. Tal solicitação visa proporcionar melhores condições de trafegabilidade. Plenário vereador Jorge de Paula. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 25 dias do mês de janeiro de 2023. Leandro Ribeiro Reginato, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, a indicação 012-2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da indicação 013-2023, do vereador Aristeu Brolesi Filho. Indicação número 013-2023. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador que essa subscreve, nos termos do artigo 207 do Regimento Interno, indica ao senhor prefeito municipal que avalie, junto ao departamento competente, a possibilidade de se proceder calçamento em parceria com os moradores de pequeno trecho da estrada rural, próximo à propriedade do senhor Basílio Cassiano, no bairro Santa Rita, neste município. Justificativa. Tal solicitação tem o objetivo de diminuir transtornos nas temporadas de chuva e de seca, trazendo maior segurança e trafegabilidade em ponto crítico da estrada rural. Plenário vereador Jorge Borges de Paula, aos 5 dias do mês de janeiro de 2023. Aristeu Brolesi Filho, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, a indicação 013-2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção de pesar 001-2023, do vereador Joaquim de Assis dos Santos. Moção de pesar número 001-2023. Senhores vereadores, o vereador que essa subscreve propõe que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Antônio Ribeiro de Castro, ocorrido no dia 6 de fevereiro de 2023, neste município. Propõe ainda que a decisão da Casa se dê conhecimento à família enlutada, na pessoa de sua filha, professora Simone Aparecida Ribeiro, residente na rua Padre Zeferino, neste município. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 6 dias do mês de fevereiro de 2023. Joaquim de Assis dos Santos, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Em votação em turno único, a moção 001-2023. Quem for contrário, quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário da moção de pesar 002-2023, do vereador Danilo Amâncio Alberto Costa. Moção de pesar número 002-2023. Senhores vereadores, o vereador que essa subscreve propõe que, após tramitação regimental, seja consignado em ata um voto de profundo pesar pelo falecimento do jovem Emerson Rufino, ocorrido no dia 12 de fevereiro de 2023, nesse município. Propõe ainda que, da decisão da Casa, se dê conhecimento à família enlutada, na pessoa de seu pai, senhor Aguinaldo Benedito Rufino, residente no bairro Furna, neste município.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 14 dias de fevereiro de 2023. Danilo Amâncio Alberto Costa, vereador da 19ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Minas Gerais. Em votação em turno único, a moção 002-2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto no artigo 234 do Regimento Interno, os projetos de lei complementar números 001, 002, 003, 004, 005 e 006/2023, ora aprovado em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta reunião. Estão suspensos os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente o parecer de redação final dos projetos de lei complementar números 001, 002, 003, 004, 005, 006/2023. Os senhores vereadores dispensam uns 10 minutos? Sim. Estão reabertos os trabalhos. Solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar o parecer dos projetos mencionados. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar 001/2023. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar 001/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar 001/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar 001/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar 002/2023. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar 002/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar 002/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar 002/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar 003/2023. Os senhores dispensam a leitura? Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar 003/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei 003/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar 003/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar 004/2023. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar 004/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar 004/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar 004/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade.
Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar 005/2023. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar 005/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 005/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei complementar 006/2023. Os senhores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar 006/2023. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar 006/2023, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 006/2023. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Informo aos senhores vereadores que haverá, na próxima segunda-feira, audiência pública do terceiro quadrimestre de 2022, no dia 27 de fevereiro, às 17h30. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.